Olá! Estamos aqui com mais um podcast Sementes Pão Diário Kids. Fica aqui com a gente, em especial você aí, que é pai, que é mãe, que trabalha com crianças, que tem no coração um chamado ardente para levar a palavra de Deus aos pequeninos, para consolar os corações pequeninos. Fica aqui com a gente, porque hoje o tema, olha, é muito especial e rende um bate-papo muito bacana, viu? Deixa eu te perguntar, você sabe o que é capelania escolar? Eu sei, eu aposto que você tem uma ideia, mas olha, eu te garanto, é bem possível que seja muito mais do que você está imaginando aí. E a tua igreja? A tua igreja tem visão de capelania escolar? Ela se preocupa com essa obra de capelania escolar? Tem alguém na sua igreja que atua nessa área? Chega aqui junto da gente para você ampliar sua visão sobre esse tema e escutar muita história legal. Você vai ver, Deus vai tocar no seu coração. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui alguém que tem experiência sobre esse assunto e vai compartilhar histórias com a gente aqui. É a Isabel Costa. Gente, ela se converteu aos 16 anos de idade e foi chamada para servir ao Senhor, ao reino, aos pequeninos aos 20 anos. Ela tem a psicologia por formação, é psicóloga, mas é formada também em capelania, com experiência em capelania escolar. Antes disso, gente, ela já foi diretora de escola por mais de 10 anos. Ela congrega na Igreja Batista do Bom Retiro aqui em Curitiba e é mãe de 2 filhos, já são adultos, mas ela também é mãe. Gente, vamos falar com ela, Isabel Costa. Isabel, obrigada pela sua presença aqui, como eu queria que você viesse aqui conversar com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço demais, apesar de estar um pouquinho nervosa, né, de estar diante de câmeras, mas eu fico muito contente da gente poder falar sobre isso, porque, como você disse, é um assunto bastante relevante, a gente tem muitas chances de alcançar os pequeninos. Que legal. Gente, eu conheci a Isabel numa das nossas formações aqui do Sementes Pão Diário Kids, o encontro que a gente faz para líderes, para pessoas que trabalham com crianças, e a gente começou a bater papo sobre capelania e eu, uau, a minha visão de capelania extremamente limitada, e a gente vai conversando sobre isso, a nossa visão aumenta, gente, e a gente percebe a relevância e a arma potente que é a capelania nas mãos de Deus, né, para alcançar Sim. os pequenos, né, Isa? Isa, então deixa eu perguntar, você já trabalha com capelania escolar dentro das escolas há quanto tempo, mais ou menos? Pouco tempo, tem 3 anos. Tem 3 anos, já tem um monte de experiência aí nesse sentido, né? Mas como é que começou o teu chamado, Isa, para essa área? O teu chamado para o reino, né? Uhum. E para esse ministério específico que, gente, é desafiador, né? Não é todo mundo que topa, não. Né? Conta aí pra gente, como é que começou esse chamado? Se a gente for lá para trás, sempre amei crianças. Uhum. E sempre tive um chamado para trabalhar com a população mais empobrecida também. Olha só. Então, quando estava na faculdade, já trabalhava em invasões, já fui ameaçada de morte. Olha só, desde a época que você fazia psicologia, você já tinha esse quê para trabalhar com situações de vulnerabilidade? Trabalhei com população de rua há bastante tempo, enfim, sempre por ali, né? Uhum. E a psicologia, para mim, chegou uma hora que eu briguei com a psicologia. Uhum. Porque tem uma série de coisas que a psicologia diz e acha lindo, e a gente, como cristão, a gente não pode concordar, né? Uhum. E a psicologia tem muitas linhas e tal, então por um período eu disse, não, e nem falava mais que era psicóloga. Olha, brigou mesmo. Briguei com a psicologia. Isso depois de formada já? Um bom tempo e tal. E acabava trabalhando na escola. Então, era uma psicóloga muito mais educadora, e eu me sinto muito mais educadora do que psicóloga, de certa forma. Trabalhei em escola cristã, era uma alegria imensa trabalhar naquele lugar. Fiz muitas amizades, aprendi muito. Mas sempre na linha da educação, claro, com as ferramentas da psicologia. Você hoje já tendo visão do que é capelania,
você já sentia nessa época que você trabalhava dentro de escola, sendo psicóloga, já como uma certa capelã, assim, desenvolvendo alguma coisa mais... Em alguns momentos, principalmente com os pais. Olha só. Eu fazia muita orientação de pais, até antes de ser mãe, e eu tinha feedbacks muito positivos. Olha só. Muito positivos. Eu acho que o chamado também tem um quê disso, né? Acho que, assim, as nossas aptidões também vão sinalizando o nosso chamado, né? Sim. Em alguns casos, Eu assim. acredito nisso. Tem aquelas pessoas que são surpreendidas, né? Deus me chamou pra isso, mas eu sou improvável. Mas tem aquelas pessoas que as próprias aptidões já vão sinalizando, né? Vai dirigindo. Bem isso. E aí depois eu terminei esse meu trabalho como diretora, né, encerrei esse ciclo, fiquei um tempo no sabático, não sei o quê. Quando chegou a pandemia, a igreja que eu frequentava fazia um trabalho também com a população mais empobrecida, distribuição de cestas, voltei a trabalhar mais intensamente com isso. Tinha um projeto de reforço escolar numa das escolas pertinho ali. E aí eu comecei a trabalhar com isso e... De maneira voluntária? Voluntária. A igreja oferecia um reforço escolar na escola. Que interessante. A igreja oferecia um reforço escolar para a comunidade. Indo na escola, dentro da escola, mas fazia para os legal. alunos. Tinha essa parceria com a escola da comunidade. Tinha. E aí, porque eu tinha a experiência da escola, eu fui me envolvendo além só do ir, dar o reforço e sair, né? Eu fui fazendo uma amizade e quando eu vi, eu estava fazendo capelania escolar sem saber que existia capelania escolar. Uau! E aí Deus faz as coisas, né? Porque eu sou Débora, né? Quem conhece o movimento de Desperta Déboras, quem é Débora, a gente se autodenomina Débora, né? Eu sou a Débora. E aí chegou no nosso grupo de WhatsApp uma propaganda de um curso para auxiliar de capelania escolar. Lógico que eu já me inscrevi, né? Eu falei, gente, que é o que eu faço. Quero fazer, o que é, né? Sim. E quando eu estava fazendo esse cursinho online, 6 ou 8 horas, ela começou a falar, eu falei, gente, é muito parecido com o que eu já tenho feito. Olha só. E aí, na mesma semana, coincidiu de um amigo queria me ajudar a fazer... na escola com ensino de xadrez, e aí conversa com um, conversa com o outro. Eu sei que a gente foi parar numa reunião com um casal da Jocum, e achando que eles iam nos explicar como eles ensinavam xadrez nas escolas. E aí a gente descobriu que são capelães de muita experiência, mas muita experiência. Fazem um trabalho belíssimo em Almirante Tamandaré. Uau. E eles estavam, dali uns poucos meses, iriam dar o treinamento de capelania, né? Olha! Assim, Deus amarrando. Deus foi direcionando. Muito, muito. É isso que eu quero de você, foi sinalizando. Aí eu fiz o curso, ao mesmo tempo fiquei muito amiga desse casal. E aí fui aperfeiçoando a capelania, porque eu comecei a entender melhor, né? Aí no final desse mesmo ano, eu fiquei sabendo de um congresso que é a MPC, que é a Mocidade para Cristo, estava oferecendo de capelania escolar. Uau, um congresso de capelania escolar que a Mocidade para Cristo oferece. Era o 15º ou 16º. Eles oferecem anualmente? Anualmente tem um congresso. Em várias cidades ou é numa cidade fixa? Não, eles variam. Nesse ano foi aqui em Pontal do Paraná. Então foi bem pertinho. Eu fui e aí foi definitivo. E aí você se despertou. Quando você foi fazendo essas formações, Isa, o teu conceito de capelania mudou muito? Ou seja, para a gente já entrar no tema de que o que é capelania? Porque
que nem eu falei, né? Eu tenho uma visão muito limitada nas conversas com você, o entendimento foi mudando. E eu creio muito que as pessoas acabam tendo uma visão muito limitada do que é capelania. Sim. Esse teu conceito foi mudando? Como é que foi se criando um conceito mais amplo? Muito. Muito não só pela parte teórica, mas pelas histórias que a gente vai ouvindo, né? Porque acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em capelania de forma geral é a capelania hospitalar e a capelania militar, que muitas vezes a gente até vê nos filmes americanos, né? Que tem um capelão lá uniformizado. E aí, quando eu comecei a estudar a capelania escolar, realmente ampliou muito a minha visão. Porque o que eu pensava? É alguém que está ali para uma assistência religiosa, uma coisa muito fechadinha, né? Uma coisa, tem uma salinha, atende a criança. Ou então faz uma visita no quarto do hospital, né? Faz uma oração e parece que é só isso, né? Mas é muito mais amplo, né? A capelania, para mim, em primeiro lugar, é serviço. Serviço. A gente tem que estar, eu vou ficar no âmbito da escola, né? A gente vai para a escola para servir aonde a gente puder ajudar. Se for para pegar uma vassoura e ajudar a limpar, porque alguém da limpeza faltou, está chovendo, está pingando, corre pegar um balde, enfim, a capelania, em primeiro lugar, é servir. E não é servir só as crianças. Quando a gente fala em capelania escolar, a gente fala em servir toda a comunidade escolar. Então, sejam os estudantes, sejam os funcionários, né, professores, equipe de direção, equipe de limpeza, secretaria, as cozinheiras, né, e os pais. Então, toda a comunidade. Então, estar à disposição para o serviço e tendo essa disposição de que, olha, o alimento espiritual eu posso oferecer a qualquer momento, porque as pessoas, né, pensam assim, qual o conceito padrão de capelania? É um suporte espiritual para as escolas? Esse seria o... É uma assistência espiritual, né, se a gente for olhar nos livros. Mas a gente, como cristão, a gente não pode chegar achando, como eu brinco, né, que a gente não pisa no chão, que a gente flutua um palmo do chão, assim, né, eu tenho as respostas. Por que não? Né? E a MPC tem uma coisa, e eu vou acabar falando várias vezes da MPC, porque acaba sendo uma referência. Faz parte da tua formação também, né? Algo que é muito importante. A gente precisa chegar na escola e ganhar o direito de ser ouvido. Né? A gente pode chegar falando, dizendo, isso, aquilo. Não. Tanto com os não pode chegar já querendo aconselhar, já querendo, né? Dizendo, que tá errado. Próximo. Não é assim. Né? A gente tem que chegar com muita humildade. Com muita humildade. Então, a gente tem histórias, por exemplo, de uma turminha de capelania, porque a ideia é sempre a gente ir em conjunto, né? A ordem de Jesus sempre é de 2 em 2 ou mais, né? Então quando você vai fazer um trabalho de capelania escolar, é o ideal você sempre ir com alguém, 2 capelães que possam trabalhar juntos. Isso. Né? Ou toda uma equipe conforme o projeto que a gente oferece para a escola. Entendi. Né? E aí teve então uma equipe que ofereceu serviços para a escola e a diretora estava muito ressabiada. O que eu acho muito bom, porque um diretor não pode aceitar qualquer projeto. Sim. Né? E só fazendo parênteses, geralmente acontece isso da escola receber um projeto de capelania ou a escola é que procura quando há necessidade? Normalmente a gente oferece, mas às vezes a gente já está fazendo um projeto numa escola e eles estão tão satisfeitos que acaba chegando no ouvido de outro diretor e tal, e aí pode acontecer de ter demanda também. né?
Tá ótimo. E aí essa diretora muito ressabiada e tal, aí eles dizem, olha, a gente está à disposição para o que você precisar. Quando você fala a gente apresentou, é a tua igreja ou a Mocidade para Cristo? A Mocidade para Cristo, tá. né? E aí ela disse, eu tô, acho que meio como uma pegadinha, assim, né? O que eu preciso é de um eletricista, porque os ventiladores da sala estão todos estragados, não sei o quê. E Deus é tão bom que na equipe tinha um eletricista aposentado. Meu Deus, olha isso. E aí eles falaram, beleza, a gente vem. E ele foi, consertou com todo carinho e tal, e deu um jeitinho na parte elétrica da escola, não sei o quê. E aí quando a diretora percebeu que a equipe estava realmente para abençoar a escola, não queria ganhar membros para uma religião, né? Nada de proselitismo, não pedia nada em troca, né? A gente não está pedindo nada em troca, a gente está aqui para servir de verdade. Aí as barreiras vão caindo e a gente vai, como eu disse, ganhando o direito de ser ouvido. Né? Então, tem que ter muito tato. Olha só, nessa visão equivocada, né, que você mencionou, muitas vezes o capelão entra no ambiente escolar, né, com esse ar de eu sou a pessoa espiritual desse local, né, deixa eu resolver os problemas aqui, expulsar demônios, né, resolver as questões. Quais impactos negativos que esse tipo de postura pode gerar nessa relação, né? Você tem alguma história, alguma situação assim que você sabe que acaba se desenvolvendo? Primeiro que fica uma coisa muito da religião, e a capelania escolar não está ligada à religião, né? Não pode ser religião. A gente precisa levar Jesus. Né? A gente tem que ter muito claro isso. Porque, por exemplo, pelo menos a MPC, a gente trabalha, e é um dos requisitos, é que tenha várias igrejas, denominações representadas na equipe. Porque isso já é um bom impacto. Quando eles perguntam, mas que igreja que vocês são? A gente é seguidor de Jesus. Mas se eles insistem na pergunta aí, dizem, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista. E eles veem que essas denominações trabalham juntas. Uau, que legal. Assim, com integração, se dão bem, sempre com alegria e tal, isso já quebra um monte de coisa. Então, São grandes testemunhos. Uma das coisas que um dos maiores erros é um trabalho de capelania escolar começar levantando uma bandeira denominacional ou religiosa. Isso não pode acontecer. Segunda coisa, o capelão não pode entrar no ambiente escolar já querendo evangelizar, já querendo resolver problema espiritual, e tem que entrar com a mentalidade de servir. E à medida que a gente vai se dispondo, as barreiras vão caindo. E aí devagarinho eles vão te pedindo mais alguma coisinha, vão percebendo as habilidades, né, que tem dentro da equipe e tal. E aí a gente vai tendo a abertura para fazer as coisas, né? Porque normalmente a gente chega com um projeto. Porque a gente não chega lá, agora temos uma salinha e vamos marcar o horário. Não é assim. Não é assim, né? Você fala, a gente chega com um projeto. O que tem nesse projeto de capelania? A gente tem vários projetos. Depende um pouco da idade dos estudantes e depende um pouco também da equipe. Se é uma equipe menorzinha ou se já é uma equipe maior. Então, eu trabalho, como eu tenho trabalhado mais com os menores, que seria a Educação Fundamental 1, eu tenho um projeto que, vou pegar aqui, posso? Claro, com certeza. Pegar minha cestinha, eu chego na escola. Então existem projetos específicos. Capelania escolar, entrei na escola, tô ali para receber. Não, você tem que entrar com um projeto. A gente tem que oferecer alguma coisa para a escola, né? Entendi. E a gente procura oferecer alguma coisa que esteja ligada, inclusive, à BNCC, né? Normalmente é um projeto escrito, onde a gente apresenta o que a gente vai fazer. Que contribua com alguma demanda, inclusive da BNCC. Sim, porque o que a gente vê? Que os professores estão atolados. Eles mal dão conta, por exemplo, nessa faixa que eu tô falando, que é a alfabetização e tal, eles mal dão conta
da alfabetização, de ensinar a somar e tal, tem toda uma demanda, às vezes, emocional da criançada e tal, quanto mais a competência de liderança, competência de autoconhecimento, tem muita coisa. Olha então, que legal. Esse projeto que eu trabalhei o ano passado, vou mostrar aqui, eu trabalho com esse livro, que é A Grande Festa, da Márcia Hollandim, que é uma capelã escolar maravilhosa. É uma super referência, né? Super então, referência. olha aí, gente, se vocês querem uma referência em capelania escolar, busca aí, Márcia Hollandim. Vão atrás. Tem várias coisas na internet, no YouTube, ela contando histórias e tal. Legal. E aí... Ela é da onde, me perdoa? Belo Horizonte. De Belo Horizonte, tá. Então, a partir dessa história, que tem os vagalumes, né? A gente leva isso ilustrado, conta essa história. E basicamente, a história fala sobre o quê? É uma graça. É o Zimbro, que é um leão, que convida a bicharada para uma grande festa. E ele põe no comando da festa 9 vagalumes, que é a Turma da Luz. Tá. E aí, ao longo do livro, eles se deparam com os desafios de organizar uma grande festa. E aí, cada um com o seu... com a sua personalidade, vamos dizer assim, de forma bem... nada profissional, né? Tá. Então, a gente tem lá, por exemplo, o Vagalume da Justiça. Daí a gente trabalha com as crianças para elas se identificarem com cada tipo dos vagalumes, né? Baseado no Eneagrama. Então tem o Vagalume da Alegria. Baseado em quê? O Eneagrama é um teste de personalidade bem antigo que traz 9 pilares, digamos assim. Então cada um é um de personalidade para você identificar meio que o perfil da criança. Isso. E a gente convida a criança a se identificar. Eneagrama. Olha outra referência aí, gente. A linguagem é outra. Sim, né? sim. Aí teve uma pessoa que me escapa o nome, mas deve estar escrito aqui em algum lugar. Ela transformou o Eneagrama na Turma da Luz e ela, na linguagem das crianças, tem os 9 vagalumes. Então, da justiça, da paz, do poder, enfim. Legal. E a gente mostra para a criança o que ela tem de bom, né? E o que precisa melhorar. Legal. Então, por exemplo, o vagalume da justiça, né? Que é esse cinza. Para ler, tem que... Gosto de ajudar as pessoas a fazerem as coisas certas. Sou disciplinado e objetivo. Porém, tenho dificuldade em lidar com o sentimento da raiva. Olha só. Então, aí a gente trabalha isso com as crianças. E elas conseguem ter essa identificação? Sim. Algumas têm mais dificuldade, outros percebem na hora que são o vagalume da alegria, por exemplo. Olha, que bacana. Mas isso é o pano de fundo. Tá. O objetivo é trabalho em equipe e habilidade de liderança. Uau! São 8 encontros, a gente entra na sala, a professora fica junto, e você vai trabalhando ao longo desses 8 encontros essas habilidades. Junto com os vagalumes, tem musiquinha, eu entro na sala, pago o maior mico, porque eu danço, canto, não sei o quê. Que legal! No começo elas ficam me olhando, no final elas estão tudo cantando junto comigo, que né? Bacana! Até pelo resgate da música infantil, que é outra situação, né? Então a escola deve amar, justamente porque trabalha também essas questões que eles precisam, que são demandas deles. Sim. Aí eu brinco que eu tô criando um exército de vagalumes. E aí eu sempre, a partir do primeiro dia eu já digo, vocês são os meus vagalumes, brilhem a luz de vocês, percebam se tem alguém que a luz está ficando apagada, o que vocês podem fazer para ajudar a luz voltar a brilhar, né? E tal, a gente vai trabalhando isso. E ao final do projeto, que daí eu já ganhei o direito de ser ouvida, as crianças já estão ali, né, entendendo uma série de coisas e tal. Muito legal essa tua expressão, ganhar o direito de ser ouvido, né? Você tem que ter a relação, você tem que conquistar um vínculo, construir um vínculo, né? Tanto com as crianças quanto com a professora da turma, a direção, eles vão vendo a diferença das crianças, porque eles vão percebendo coisas, a gente vai
trabalhando, por exemplo, ser líder de si mesmo é um dos princípios, né? E você trabalha, assim, não adianta você querer mandar no outro se você não lidera a si mesmo. Que né? legal. Primeiro você tem que se ter autocontrole, e aí a gente dá muitos exemplos e tal. E aí no último dia, aí conforme a turma, conforme a escola, eu falo abertamente de Jesus. E faço um convite, porque aí eu vou mostrando para elas que é uma alegoria, né? Que Zimbro, o leão, é Deus, e ele nos convida para a grande festa, e a gente tem que aceitar esse convite, e ele nos convida do jeito que a gente está. Eu faço uma analogia com... que o livro enfatiza que convida desde os bichinhos menorzinhos até os maiores e tal, né? E aí eu acho que o Espírito Santo até ajuda nessa hora, porque daí eu faço analogias com, se você se sente como uma pulguinha que ninguém vê, você se sente invisível. Uau, que Deus legal, te convida que também, legal. né? E eu tenho experiência de um aluno de uns 8 para 9 anos erguer a mão em sala de aula e dizer, eu sou essa pulga, eu sou completamente invisível na minha família. Meu Deus, isso. E aí, eu não... Nessas horas, assim, né, eu disse, mas Deus te vê, e Ele tá te vendo através de mim hoje. Uau. E essa criança abriu um sorriso depois desse dia. Se ele passar 10 vezes por mim na escola, 10 vezes ele me abraça. E 10 vezes você vê ele. 10 vezes eu o vejo. Glória a Deus, que então, lindo. às vezes, porque são sementes, né? Acho que tem tudo a ver. Quem pode ver minha camiseta... Semente aí também, olha. É o lema, né? Semeando esperança nas escolas. Que lindo. Esse é o nosso lema. Essa camiseta da MPC é o nosso lema, né? Porque a gente não pode querer resolver os problemas, mas nós semeamos esperança. Que lindo esse conceito. Então, Isa, um projeto de... quando você oferece, né, uma capelania para uma escola, você tem que estar estruturado com projetos específicos. E isso tudo nessas formações, vocês vão aprendendo. Sim, como estruturar um projeto de capelania, como apresentar. Tem algum outro exemplo de um outro projeto que a gente possa ter uma ideia? Sim. Com os maiores, por exemplo, tem o projeto de Escola da Vida, que daí a gente precisa de mais gente. E a escola vira um rebuliço assim por quase um mês. Uau! Porque aí são com os maiores e a gente apresenta para a direção e tal, faz um café com os professores para eles também comprarem a ideia. E aí começa anunciando para os alunos que vai ter um concurso de redação. Com um prêmio legal para eles se motivarem para fazer redação, obviamente, né? E o tema da redação é uma carta para Deus. Ai, que coisa. E aí eles legal. vão poder escrever o que eles nunca escreveram para ninguém, realmente é para Deus essa carta. E aí vai rolando essa coisa do concurso, e aí uma semana tem palestras com temas. A gente tem um portfólio, digamos assim, de temas. A escola escolhe o que é mais interessante na visão deles. Sempre a gente pede as piores turmas. Sempre a gente pede as piores turmas. Quais são as turmas mais problemáticas? São com essas que nós vamos trabalhar. Tem a carinha de Deus, né? E aí a gente palestra sobre sexualidade, autoestima, identidade. Olha só. Várias... E essa é para qual faixa etária? Ou não? De educação fundamental até ensino médio. Dá para variar bem a faixa etária. E então segunda a quinta faz essas palestras, e a última palestra é a que não muda, que é sobre o amor de Deus. Nesse meio tempo, os jovens, vamos dizer assim, eles já estão muito quebrantados por causa das palestras. Tem alguma experiência assim de... Você pode contar pra gente aí? Eu nunca participei. Essa eu tô contando do que eu já ouvi, mas é um projeto muito legal. Mas muitas vezes na palestra de autoestima, por exemplo, já vem muita coisa. Porque os jovens não se amam mais, né? Eles têm que ser perfeitos.
As mídias sociais As exigem mídias muito sociais, isso deles, muita né? coisa, e Eles nunca são suficientes. nunca tem, assim, os jovens estão sedentos de Deus, de palavras, de orientação mesmo, né? De alguém olhar para eles e dizer, você é precioso, você foi criado por Deus. Olha aí, gente. Olha aí, teu ministério infantil, tua igreja, olha o trabalho que pode desenvolver. Adotar uma escola nesse sentido. E aí, no último dia, a gente fala do amor de Deus e convida mesmo a ter fazer um compromisso com Jesus. Uau. No último dia, assim, é um evento, leva-se coisas artísticas, teatro, banda, enfim, que der para fazer. Nossa, de legal. É um projeto que envolve bastante gente. Dá bastante trabalho. Por isso tem que ter uma boa equipe e tal. Porque, por exemplo... E vocês percebem uma adesão fácil das escolas quando vocês apresentam esse projeto? As escolas se encantam ou existe sim, resistência? Outras não. Mas aí vai muito da sabedoria. O que a gente poderia falar, aproveitar e falar, é assim, quando a gente vai apresentar o projeto, a gente deixa claro que a gente vai sempre se basear na Bíblia. Os valores. Isso tem que deixar claro. Claro. Não é uma coisa que você vai como e deixar velado. Porque daí você fala, não, vocês não falaram que era da Bíblia e tal. Então a gente vai falar claramente. É importante que isso fique evidente. Claro. Mas a gente diz que a gente vai usar os valores da Bíblia. Sim. Né? E aí já aconteceu de pessoas de outras religiões questionarem. Daí a pessoa com muita sabedoria vinda realmente do alto dizia, mas professor, a gente vem aqui para semear a paz. O senhor não quer que o seu aluno seja mais disciplinado, seja menos respondão, seja assim, seja mais parecido com Jesus quando ele estava aqui na Terra? Eu quero. Porque como é que a pessoa vai contradizer, né? Então a gente não vai dizer assim, a gente vai ficar lendo versículo, dificilmente se abre a Bíblia. Né? Se vai ler alguma coisa, tá no celular, né? Não se cita, por exemplo, uma coisa que a gente sempre diz, principalmente Coríntios, porque vê Corinthians, vira uma bagunça, entendeu? Sério? Tem que ter todo Olha a experiência aí. Então, dificilmente você vai citar, tá escrito em tal lugar da Bíblia. Às vezes, na Bíblia tá escrito isso. O livro de sabedoria diz que... Né? Você vai trazendo, porque o que importa? A mensagem. Entendi. Né? E aí, no final, normalmente tem muitas conversões. E a gente tenta atrelar, né? Então, às vezes já existe um trabalho de capelania, e aí a gente faz a Escola da Vida, e aí segue com um trabalho de capelania, e a gente tenta implantar o outro projeto que a MPC tem, que é o Estudantes em Ação, que é achar os estudantes que já são cristãos e treiná-los, capacitá-los para que eles façam clubes bíblicos e adotem, né? Assim, eu sou cristão e eu vi que esse meu colega aceitou Jesus, então eu vou grudar nele e vou acompanhar. Que seria uma forma de manter esses alunos que aceitaram a Jesus nos caminhos de Deus, sem precisar entregar o folheto de uma igreja, ó. Vai com a tua família nesse lugar. Eles às vezes perguntam, a gente sempre procura dizer, procure uma igreja cristã, a gente dá alguns parâmetros, né? Que eles identificarem uma igreja saudável. Isso, né? Às vezes, um ou outro insiste, mas eu queria ir na sua igreja, né? Mas aí é só mediante insistência daquele jovem, coisa assim, quando a igreja é perto também, porque às vezes a igreja é longe, não faz o menor sentido. Sim, porque o objetivo aí não seria esse. Então a gente tenta integrar. Uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com a MPC, foi uma das coisas que me chamou a atenção, foi isso, um evangelismo responsável. Porque só aceitou Jesus, meu trabalho está feito, viro as costas e vou embora. O que seria um evangelismo responsável? De tentar acompanhar esses jovens. Não deixar filhos órfãos, né? Entendi. Que a gente brinca. Ter um projeto, já uma estratégia, o que a gente vai fazer quando eles aceitarem Jesus. Entendi. De ter ali na escola. Que é um desafio enorme, né? Porque ali no contexto da igreja,
essa estratégia dos alunos já cristãos é maravilhosa. Os estudantes em ação e ter capelania, porque daí você está toda semana ali, você pode acompanhar, você está na hora do recreio, se ele precisa, ele vem até você. Isa, mas quem faz capelania escolar hoje no Brasil? São as igrejas que criam essa visão, formam membros e se cria um ministério de capelania escolar? Não. São entidades específicas como a Mocidade para Cristo, que acabam atuando. Eu não entendo muito bem. Hoje em dia, quem faz? Ou são crentes isoladamente que podem fazer? Já vi pessoas que vão por sozinhas, né? Mas é um perigo isso? Porque eu acho. Né? Eu acho. Porque a gente tem que sempre prestar conta, né? Eu acho que isso é um princípio do reino, prestar conta. Ter com quem caminhar, você contar o que você está fazendo, ouvir o que os outros estão fazendo para se encorajar, porque tem horas. Olha, eu sou uma pessoa ultra motivada. Eu sou daquelas. Enquanto muita gente tem que aprender a dizer sim, eu tenho que aprender a dizer não. Que você vai. Eu vou. Tudo me empolga, tudo eu quero fazer, tudo, né? E mesmo assim, tem dias que a gente sai da escola dizendo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Tem esse lado, né? Da gente oferecer coisas muito legais para as crianças. A gente pode ser, assim, um oásis para as crianças, muitas vezes, desse olhar amoroso. Porque a gente, como cristão, a gente tem que ser um pequeno Cristo, certo? E aí, se a gente entende isso e vai para as escolas assim, né? Tem esse lado muito legal. Mas alguns contextos, algumas escolas, a gente tem crianças que passam por muito sofrimento. São situações muito complexas. Muito complexas. E aí você tem que ter um amparo. Muita negligência. Às vezes as próprias professoras estão muito despreparadas. E aí eu não sei se porque eu tenho muita experiência na educação, eu vejo as professoras fazendo coisas que eu tenho que engolir seco, pedir ao Senhor muita compaixão também pelas professoras, porque eu sei que aquela conduta é absolutamente inadequada, mas eu preciso olhar para a professora com o mesmo amor que eu olho para a criança. Ou seja, não dá para uma pessoa, eu quero ser capelão, deixa eu bater na porta aqui de uma escola, eu quero ser capelão aí dentro. Justamente porque ele precisa ser amparado para saber como agir de forma que honre o reino, de forma que não crie um trauma até naquela escola, na relação, né? E para ele ter esse suporte, né? Então, você que quer atuar com capelania escolar, busca uma formação, busca um amparo, quem sabe a parceria da tua igreja ou de uma entidade específica. Não vai assim sozinho não, né? E agora me diga, existe alguma experiência específica que você teve, Isa, que você pode compartilhar, que te deu esse cansaço, essa vontade de desistir, que esse suporte foi importante no teu trabalho de capelã? Sim. Eu diria que uma escola, não um caso específico, mas uma escola que está inserida num contexto muito empobrecido e muito violento, aí a gente para todo lado que eu olho existe violência. Então as crianças para um recreio, é um recreio que eles brigam de tapas e chutes o tempo inteiro. O tempo todo. Porque eles desde pequenininhos eles não sabem responder de outra forma. As situações da vida, se não as for habilidades sociais são essas. No tapa, no xingamento, no vou te matar, né? Porque é o que eles vivem. Então, eles não têm, ninguém dá o que não tem. Sim. Né? Então, e aí esses pais provavelmente já estão assim, eles já não dão o que eles já não tiveram. Né? Então, isso, nesse final de ano, eu terminei assim bastante esgotada. Porque eu acho que você deve pensar, por onde eu começo, né? É isso mesmo, porque a gente entra em sala de aula, tem 8, 9 encontros com uma turma, isso a gente faz em
2, 3 meses ali, contando um feriado, uma coisa que às vezes a gente não consegue entrar na sala de aula por uma intercorrência. Aí você vai para uma outra turma, fica ali no recreio, mas é uma sementinha, né? E a vontade é de fazer muito mais. Muito mais. A gente vê esses contextos, a gente já quer colher frutos, né? Mas às vezes é um degrau que você está construindo só, né? Então, nesse sentido, é isso, assim, eu que quero, desde que eu era muito jovem, eu dizia assim, eu quero mudar o mundo. Eu sou ambiciosa mesmo, quero mudar o mundo. Mas nessas horas tem que entregar para Deus. Então, é pesado em alguns momentos, né? Mas tem muita recompensa, né? Porque eu, quando entro nas escolas, às vezes eles quase me derrubam, que vem aquele monte de gente abraçar, né? Aquele monte de criança abraçar. No final do ano, as professoras do ano que vem, você está aqui, né? Ai, né? Que legal. Então, é um feedback muito precioso. Tem a sua recompensa. Mas nessa situação específica que você viveu, um ano muito tenso, essa escola que te desgastou muito, como que você sobreviveu? Ou seja, como que o capelão pode sobreviver a esse tipo de situação, né? Eu acho que é isso que a gente estava falando, de não estar sozinho. Tem que estar numa comunidade de capelães, para trocar as experiências, para um carregar o fardo do outro, um orar pelo outro, para ouvir as histórias. Porque quando um conta uma história bonita, né, isso vai te motivando, né? Aquela coisa de trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na mesma escola, eu tive a turma que foi mais difícil de aplicar esse projeto, porque eles eram, assim, rolava briga dentro da sala de aula o tempo inteiro, era muito difícil mesmo. Quando você falava, aí o caos ia acontecendo. E olha que eu tenho experiência, eu tenho um domínio e tal, não me apavoro fácil e tal, mas foi uma turma mais difícil de aplicar. Mas, como eu disse, no último dia, quando eu fui trazer a alegoria às claras, né, de falar de Jesus e tal, eles foram erguendo as mãos e dizendo, eu vou aceitar o convite. Uau. Eu quero. Com a mesma energia, eles aceitaram Jesus. E aí teve um que, assim, pra mim foi o meu presente de Natal. Foi, Deus, não preciso receber mais nada. Ele é miudinho, assim, daí, Isabel, eu sou pequenininha, todo mundo me chama de baixinho. Que a gente estava falando do amor de Deus, que é grande, mas cabe no nosso coração, mas que, por ser grande, pode transbordar. Olha só. E aí eu fiz a relação do brilho, do vagalume, né? E ele, Isabel, eu sou baixinho. E aí o meu coração pequeno, vai ser tão mais fácil transbordar o amor de Deus. Ai, que relação preciosa que ele fez. Não, um insight. Nossa. Impressionante. O sorriso, o brilho no olho, do tipo assim, eu vou conseguir brilhar muito porque eu sou pequenininho e o amor de Deus é grandão. Pronto. Mas que legal então, Isa. Porque assim, apesar desses grandes desafios e às vezes no maior desafio você encontra a recompensa mais preciosa, né? É que isso. Tremendo. Por isso eu digo, quem tá com vontade, se prepare. Porque é recompensador. Tem preparar, a MPC fornece muita coisa e tal, e vai. Então a Mocidade para Cristo tem formação, tem preparo, pode direcionar a pessoa, é uma boa dica para quem quer começar, né? Agora, Isa, por falar em desafios, como é que tá a capelania educacional no Brasil? Você tem um pouquinho dessa visão? Assim, a gente falta projetos de capelania para entrar dentro das escolas. Existem desafios no que diz respeito à legislação, o que pode, o que não pode. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente precisa aproveitar muito. Porque quando o diretor nacional da MPC conversa com os outros diretores, porque a MPC é internacional,
Ah, tá. Uhum. Eles ficam maravilhados, porque a abertura que o Brasil tem nas escolas, os outros países não têm. É mesmo? Sim. O Brasil dá uma abertura muito boa. Muito grande. Olha só. Então, nós temos que aproveitar. E a nossa legislação nos dá possibilidade. Deixa eu tirar uma dúvida. Existe esse conceito de capelania escolar em outras religiões? Ou não? É uma coisa mais da religião cristã mesmo, protestante? Eu acho que eu vou ficar te devendo. É porque eu acho que curiosa, sim, né? Eu acho que sim. E os católicos, você sabe que eu acho que tem, né? Os católicos. Agora, acho que é mais uma coisa cristã mesmo, né? Mas são espaços que tendem a ser ocupados por outras religiões. Então, bora correr. É lá pra lá que eu tenho que olhar, bora correr, gente. Porque como existe essa possibilidade, nós temos que ocupar. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar é assim, nós temos o Estado laico e muita gente confunde com o Estado ateu. Acham que porque é laico não pode ter religião, mas na verdade o laico quer dizer que não tem uma religião oficial, mas tanto que tem ensino religioso nas escolas. Sim. Né? Então, a gente pode sim entrar. A gente pode entrar nas escolas. A legislação permite. A legislação permite. O que não é permitido, proselitismo. Ou seja, eu não posso nunca dizer que outra religião é pior ou melhor. Nunca fazer essa comparação. Não posso levantar a bandeira da minha religião, da minha denominação. De jeito nenhum. Posso trabalhar princípios e valores. Princípios e valores, exatamente. Legal. Posso fazer um apelo à salvação, falar de Jesus, isso eu posso. Legislação permite. Agora, uma curiosidade. E a escola, ela tem a liberdade de aceitar esse projeto de capelania que foi apresentado, a coordenação pedagógica que bate o martelo em relação a isso, ela tem essa autonomia, como é que funciona? Sim, depende um pouco da escola. Tem escola que a gente fala com a direção e a coordenação, eles dão ok e já toca, não precisa de nenhuma outra autorização superior. Outras escolas, a direção gosta de consultar também professores, para que todos estejam de acordo. E normalmente a gente começa, isso tudo eu falo, né, no parâmetro da MPC. A gente faz o que a gente chama de café com cafuné. Funciona aqui, esse nome, né? Não é todo lugar que funciona esse nome. E aí a gente faz um café super assim, bacana para os professores, leva uma mensagem, valoriza, porque os professores precisam disso também, né? Então, a gente gosta sempre de começar valorizando os professores, engajando eles. E se há algum questionamento, a gente responde ali nesse começo, mas a gente procura fazer um vínculo afetivo já no começo. Mas vocês já tiveram situações de ter resistência de alguns professores específicos? Já tiveram isso? Sim, várias vezes. E como lidar com isso aí, nesse sentido? Você tem um projeto, a direção aprovou e tudo mais, mas na hora de colocar em prática, os professores criaram resistência, confrontaram. Tem que ser na pegada de Jesus, assim, né? Com muito amor. Com muito amor, tem que pedir sabedoria, em alguns casos recuar, em outros casos conversa com a direção media a situação, né? Mas, normalmente, com uma boa conversa, quando mostra, assim, que a gente não vai levar a religião e tal, as coisas... Até porque a direção já aprovou, né? A coordenação já aprovou. Agora, a gente está falando de legislação. Você falou uma coisa, que a legislação brasileira dá abertura, porém, o que a legislação não permite? O proselitismo, ficar falando de religião, levantar a bandeira de religião, falar mal de outras religiões, não permite, não pode, tem que tomar muito cuidado, ter zelo com isso. A legislação exige uma formação específica, exige justamente que o capelão
tenha por trás alguma entidade, tudo mais, ou não? Não existe não, isso. que eu saiba, não. Isso, de certa forma, é uma coisa meio perigosa, né? Que a gente estava comentando. Porque se vai uma pessoa despreparada fazer capelania, pode ser um dano, né? Tanto para a pessoa quanto para o ambiente escolar, né? Sim. É sempre... É importante, né? Ter alguma formação. Ou se você não fizer a formação, você acompanhar, né? Aquele método de Jesus, né? Jesus fazia, os discípulos olhavam, depois eles faziam, Jesus olhava e corrigia. Acompanhar quem já tem experiência antes de você iniciar sozinho. Legal. Exatamente. Quem geralmente que é o capelão escolar? Ou seja, existe um perfil? A gente tem, geralmente predominam pessoas que têm formação nisso, naquilo, ou uma pessoa que tem um perfil assim. Em termos de formação, não. Tá. Eu diria que não. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é saber ouvir. O capelão tem que ser alguém que a ansiedade não tome conta, né? Porque é a primeira coisa que a gente precisa fazer com qualquer um, seja adultos, sejam as crianças, os jovens e adolescentes, é saber ouvir. E tá ali numa escutativa mesmo. Escutativa. Não pode ser aquela pessoa que quer agir a todo custo, não. Tem que ter calma, perceber a situação, deixar Deus... E quem tá ali falando com você tem que perceber que você tá ali inteiro para ela, né? Então, não é todo mundo que tem esse perfil de ficar tranquilo, ouvindo. Eu tenho uma experiência de ficar 12 horas com uma pessoa, atendimento de capelania. Tá brincando, Isa? Era o quê? Professor, pai? Não, foi fora do ambiente escolar. Mas uma pessoa que estava, assim, muito... Fiquei 12 horas. Essa pessoa foi a minha confirmação, assim, que Deus me deu para isso que eu te fiz. Porque para mim não passou 10 minutos, assim, 12 horas ouvindo essa pessoa. E existe algo que pode dizer assim, olha, você falou dessas características, saber ouvir, né? Alguma coisa que a pessoa possa identificar, não, Deus está me chamando para isso mesmo, assim, você disse, né? Quando eu percebi que eu estava ali disponível 12 horas para uma pessoa, eu entendi que Deus me chamou para isso mesmo. Você comentou do servir, né? A pessoa tem que estar disponível para servir, varrer um pátio. Entrar na cozinha para ajudar em alguma coisa. Às vezes elas estão apuradas. Você olha minha turma um pouquinho, você fica lá na turma, gente. Olha né? só. Você faz de qualquer coisa. Eu acho que precisa ter o coração queimando pela juventude. Essa geração. Acho que antes de qualquer coisa, o teu coração precisa arder pela juventude. Porque assim, se você fizer parte de uma equipe, tem gente que faz parte da equipe da MPC que nem vai para a escola. Mas ela é a pessoa que faz os bolos para os cafés. É a pessoa que faz as lembrancinhas pro dia das crianças, dia do professor, não sei o quê. Tudo que a gente vai inventando ali, ela tá... Tem a pessoa que tá só na intercessão pela equipe. Que legal. Tem a pessoa que é da oração, por exemplo. Nossa, você tá falando de uma equipe muito grande. Você já viu igrejas com essa visão de capelania escolar? Igrejas envolvidas, tem um ministério de capelania escolar. Não. Que interessante, né? São mais entidades. As igrejas talvez ainda não tenham essa visão, né? De abraçar a capelania, de formar pessoas para isso. E eu não sei porque se é uma precisa, equipe grande, sabe? Eu não sei se precisa. Porque, como eu disse, quando a gente chega na escola e cada um é de uma denominação, isso é muito melhor. Que legal. Porque a gente não tem... Um cuida do vício do outro, da fala, porque a gente não chega falando igrejês, evangeliquez. Sim, glória a Deus. Aleluia, irmão. Não se fala. Paz do Senhor, não dá. Não dá. E a gente une forças, né? Sim, porque sim. A ideia, a MPC tem um desejo, né? Uma meta, que é cada escola...
do Brasil, principalmente a escola pública, ter uma igreja que a adote. Olha, aí Né? entra o papel das Da igrejas. Ela não precisa ter Ela não vai adotar com os membros... fazendo só o trabalho de capelania, mas ela adota no sentido de ela oferece a ajuda, às vezes, para fazer um concerto na escola, abre as portas para fazer a formaturinha, Ai, que legal. porque muitas vezes a escola pública não tem A esses... banda da igreja toca na formatura. Que legal, gente. Olha que legal. Uma igreja adotando uma escola. Essa é um grande chamado. E a igreja que tem interesse em adotar uma escola, entrando em contato com a MPC é um caminho? Muito, muito bom, tranquilo, assim. Que a MPC tem capelania, projetos de capelania espalhados pelo Brasil. Pelo Brasil. Legal, que legal. Então, tem muita cidade que tem essa liderança local. Sim. Ô Isa, a gente tá terminando, tanta coisa ainda para se falar, Sim, né? Teria bastante Mas, coisa gente, pra é mais falar para ainda. estimular você a entender Sim. melhor o que é a capelania, buscar mais informações. A gente vai colocar na descrição aqui, link da MPC, Uhum. né? Teu perfil, Isa, se o pessoal quiser trocar uma informação, uma ideia com você, tá? Agora, mas para terminar, Isa, eu queria que você falasse um pouquinho. Qual a importância da capelania no reino de Deus? Qual você tem percebido que é o impacto desse trabalho? E duas coisas. Isso e que você dê uma palavra para quem é capelão. E que às vezes está desanimando, ou às vezes, sabe, está sentindo, será que esse é o meu chamado mesmo? Será? Uhum. As duas coisas. Olha, eu acho que o impacto é gigantesco, porque quando a gente lança a semente, pode não ser agora, mas pode ser depois. Porque pode ficar na memória de uma criança, aquela tia, aquela pessoa me olhou diferente. Uau, Aquela pessoa me deu uma palavra de incentivo. Aquela pessoa me falou do amor de Deus. Né? Então, não dá para impacto- subestimar o jeito que o Espírito Não. Santo pode usar uma palavra ou uma ação. Eu creio muito nisso. Aham. Creio muito nisso, assim, que o impacto pode ser enorme, de muito resgate de muitas vidas. Né? Não só dos estudantes, inclusive famílias e profissionais da escola. Legal. E uma palavra para quem é capelão. Quem lança mão do arado não pode olhar para trás. Nem que a gente vá chorando, né? E assim, a MPC tem uma frase que a gente sempre repete. Lá no começo o pessoal falou, né, que na MPC ia ser tudo na base do milagre. Olha só. Então é isso, sabe? Quando mais fraco a gente tá, mais milagre vai acontecer. Isso. Então que seja na base do milagre. E quem vai chorando, plantando a semente, volta com alegria, colhendo seus Isso mesmo. frutos, né? Isso mesmo. A recompensa vem. Vem. Glória a Deus. Ai, obrigada, Isa. Eu Que que agradeço. bênção. Como é gostoso ouvir sobre isso, ampliar nossa mente, esse respeito. Isa, que Deus te fortaleça, Amém. que Deus te encha poderosamente da unção do Espírito Amém. Santo, que você continue sendo muito usada e que nos momentos que lançar a semente for difícil, o Espírito Santo possa te consolar. Amém. E que hajam muitos momentos de voltar com frutos, com alegria. Amém. No nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito a oportunidade. Que bom. Né? Foi muito, muito bom poder falar sobre isso, apesar de ter faltado coisa, É né? muita coisa, Mas né? foi uma excelente oportunidade. Obrigada pela bênção que você declarou sobre mim. Amém, amém. E a você também. Olha, se você sente o coração arder, como a Isa falou aqui, o que é essencial é você ter o coração ardendo por essa geração. Teu coração arde?
Você acredita que essa geração precisa de Jesus? Você quer semear Jesus nessa geração? A capelania escolar pode ser um caminho para você? Vem aqui na descrição desse vídeo, veja os links que a gente vai colocar, procura a Isa, conversa com ela, dê o primeiro passo, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, como a gente fala aqui, e Deus está te chamando para isso. Deus te abençoe muito e, assim, é só uma pitadinha no teu coração. Vá atrás, busque, para que você também possa fazer parte dessa obra. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Isa. Abençoe você também, Amém. querida. Tchau, tchau.